Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar num dos aspectos mais fáceis de ver, mas talvez um dos mais mal compreendidos da personalidade. Aquela preferência por ordem, por estrutura. E para fazer isso, vamos focar no tipo ESTJ e tentar desvendar o que a letra J realmente quer dizer no código deles. Olha, para a gente começar, uma pequena reflexão. Diante de uma tarefa, ou, sei lá, do fim de semana que está chegando, qual é a inclinação mais natural? É aquela de já querer um plano definido, passo a passo, ou é mais do tipo, vamos ver o que acontece, deixa rolar? Essa pergunta, que parece simples, está bem no coração do nosso papo de hoje. Então, esse aqui é o nosso roteiro, tá? A gente começa com essa ideia geral de ordem contra abertura, depois a gente decifra o código JP. Na sequência, vamos conhecer as figuras do capitão e do construtor, e no final, colocamos tudo em perspectiva, comparando com outros tipos. Bora lá, então! Primeiro de tudo, é super importante entender uma coisa. Essa preferência não tem a ver só com ter uma mesa arrumada, não. É muito mais profundo. É sobre uma estratégia central, uma forma básica de lidar com o mundo lá fora e com tudo que ele joga na nossa direção. A nossa mente, basicamente, está o tempo todo fazendo duas coisas. Primeiro, ela coleta informação do mundo. A gente chama isso de percepção. É como se fosse a entrada de dados. Depois, ela precisa fazer alguma coisa com esses dados, né? Precisa chegar a uma conclusão, e a isso a gente chama de julgamento. É a fase da decisão, da saída. E agora vamos para o código em si. Aquela última letrinha no tipo de personalidade, o J ou o P, ela é um baita indicador. Ela revela qual dessas duas operações mentais, a percepção ou o julgamento, a pessoa prefere usar para interagir com o mundo. É a sua ferramenta principal para lidar com o que está do lado de fora. E essa tabela aqui, olha, ilustra a diferença de um jeito genial. Quem tem a preferência por julgamento, o J, busca o quê? Fechamento. Gosta de ter as coisas decididas, controladas, organizadas. A metáfora é perfeita. É um arquiteto com a planta na mão. Já quem prefere a percepção, o P, valoriza o contrário. A abertura, a flexibilidade, a adaptação. É como um viajante com a mochila nas costas, pronto para o que der e vier. Certo. Então, para o ESTJ, o J significa que a forma principal de interagir com o mundo é tentando botar ordem nele. E não é só por gostar de arrumação, viu? A ordem traz uma sensação de segurança psicológica. É o saber o que vem depois que acalma a mente. Para a gente entender isso ainda melhor, vamos usar uma metáfora bem legal. A mente como um navio. Todo navio tem uma tripulação, certo? E no navio do STJ, o capitão está sempre lá no convés, de olho em tudo, dando as ordens. E esse capitão é a função cognitiva dominante do STJ. O pensamento extrovertido, ou T para abreviar, é a função que todo mundo vê, a que está no comando da interação com o mundo. O mais interessante dessa analogia é como ela é simples e direta. O capitão está do lado de fora do navio, olhando o ambiente, dando ordens claras para garantir que tudo seja rápido e seguro. Se tem bagunça no convés, ele manda arrumar na hora, para evitar problema. Essa pura essência do J em ação. Agora, falando um pouco mais tecnicamente, o pensamento extrovertido foca em critérios objetivos, que valem para todo mundo. A grande pergunta do T não é "isso faz sentido para mim", mas sim "isso funciona no mundo real? É eficiente na prática?". O objetivo é impor uma lógica que funcione sobre o caos do ambiente. Mas, claro, o capitão não trabalha sozinho. Ele tem um ajudante fundamental a bordo, o bibliotecário. E essa é a função auxiliar, a sensação introvertida, ou SI. O papel do bibliotecário é dar para o capitão os dados baseados na experiência. Ele consulta aquele arquivo gigante do passado e avisa sobre os métodos que já foram testados e que deram certo. É por isso que os STJs valorizam tanto a rotina, a tradição e o jeito certo de fazer as coisas. Vamos sair do navio um pouco e voltar para a infância. É legal ver como essa necessidade de ordem já aparece desde cedo. E aqui, a nossa metáfora muda do capitão para o construtor. E explicar isso para uma criança ESTJ é quase como revelar o superpoder dela. Não é uma mania, não é chatice, é uma habilidade especial de criar planos e saber exatamente onde cada coisa tem que ficar. É a capacidade de transformar uma ideia em algo concreto, real, organizado. Nossa, esse cenário da caixa de Lego é perfeito. Pensa bem. Para muitas crianças, a bagunça das peças misturadas faz parte da diversão, né? Mas para a criança STJ, aquilo ali é um problema, uma fonte de estresse.
A necessidade de organizar as peças por cor e tipo antes de começar a construir não é uma tarefa chata. É um pré-requisito para a mente se acalmar e a diversão poder começar. O ponto crucial é esse: a ordem vem antes da diversão. Então, como é que se pode apoiar uma criança com esse superpoder? O segredo está na previsibilidade e na lógica. Avisar com antecedência sobre uma mudança de atividade, dar explicações lógicas em vez de ordens do tipo porque sim, e respeitar a importância das regras. Fazer isso é validar o jeito que ela enxerga o mundo. Bom, agora vamos ampliar um pouco o nosso foco e comparar o STJ com outros tipos. Isso ajuda a gente a entender ainda melhor essa bússola interna que aponta sempre para a ordem. Dá uma olhada nisso aqui. O STJ e o STP compartilham 3 letras. A única coisa que muda é o J pelo P, mas essa mudança vira o jogo completamente. O STJ, que a gente chama de diretor, que é o quê? Eliminar o caos construindo uma estrada pavimentada. Já o STP, o empreendedor, prefere navegar no caos dirigindo na estrada de terra mesmo. Um foca em garantir que o sistema funcione amanhã, o outro que o momento funcione agora. E se a gente comparar com outro tipo J, como o ISTJ? A diferença está na direção. Para o ESTJ, o J é como um megafone, usado para organizar o ambiente e as outras pessoas. Para o ISTJ, é mais como uma agenda pessoal, para organizar a própria vida. A função é a mesma, mas a posição dela na tripulação da mente muda tudo. E esse quadro aqui amarra tudo o que a gente conversou. Num nível superficial, o J do ESTJ é sobre organização, pontualidade, agendas. Mas se a gente for mais fundo no nível cognitivo, é sobre decidir com base em lógica e eficiência. No nível psicológico, é sobre reduzir a ansiedade controlando o ambiente. E, metaforicamente, é sobre ser o construtor que transforma o caos em estrutura. E para a gente fechar, essa citação deixa uma imagem muito poderosa e equilibrada. Se os tipos P são os exploradores que descobrem novos territórios, os tipos J, como o STJ, são os colonos. São eles que chegam depois para construir a civilização. As casas, as estradas, as leis, toda a estrutura que permite que a vida floresça ali. Os dois são essenciais. E fica a pergunta para a gente pensar: em que tipo de mundo seria mais difícil viver? Num sem exploradores ou num sem construtores? Obrigada pela companhia nessa análise.